Olá, estamos iniciando mais um Ecologia e Meio Ambiente, um programa do Fórum da Agenda 21 local de Passo Fundo, numa parceria com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo e também a TV Câmara. Você que está em casa pode nos auxiliar através de pautas. Envie para o e-mail agenda21passofundo@gmail.com. E também todas as quintas-feiras você acompanha o programa também pela Rádio Planalto AM. Nós, a partir das 4 horas da tarde. E nós vamos falar então sobre desenvolvimento estratégico no programa de hoje, desenvolvimento estratégico regional e a participação e o papel dos Coredes nesse trabalho. Está conosco aqui a presidente do Fórum Estadual dos Coredes e também presidente do Cored Produção, a professora Munira Awad, da UPF. Olá, Munira, bem-vinda. Obrigada. Munira, qual é o papel, dos Coredes? E principalmente, já falando um pouquinho também sobre a importância do fórum agora, né? Tanto o Cored como o fórum, o fórum como um órgão maior, abrangendo e abarcando os 28 Conselhos de Desenvolvimento Regional, abrange praticamente os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e o Cored e os conselhos, eles têm, na verdade, a grande missão de trabalhar em prol do desenvolvimento regional, trabalhando como um dos atores para trabalhar no quesito articulação e pensar um pouquinho para além da consulta popular, que nós temos muito isso de que tanto o fórum quanto os conselhos, de que nós não somos só consulta popular. A consulta havia popular ficado muito restrito a isso por um bom tempo, não é? E não é isso. Tanto não é isso que nós, em 2015, o Fórum dos Coredes firmou um convênio com o governo do estado do Rio Grande do Sul, na ordem de R$2,5 milhões, para atualizar o planejamento estratégico que foi realizado nos 28 Coredes em 2009, um plano muito bem feito em 2009, e de que, infelizmente, muito bem feito, tecnicamente muito bem elaborado, e que continuava e que continua sendo não muito manuseado, a gente diria assim, por todos os órgãos, poder público e os formadores de opinião. Então a gente foi chamado para esse trabalho e a gente desenvolveu a atualização do planejamento estratégico, que é esta obra, que já foi publicada. A executora dessa obra foi a Universidade de Passo Fundo, por meio do edital, onde concorreram a Unijuí, a URI e outras instituições, em função de que a universidade também, todas as universidades do Rio Grande do Sul, elas têm um braço dentro dos conselhos. E essa atualização é de 2015 até 2030. Até 2030. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção, primeiro que a gente fez 21 assembleias municipais, 4 macro-regionais e 2 seminários de desenvolvimento estratégico territorial, que aconteceram um em Carazinho, pegando os municípios lindeiros de Carazinho, que pertencem ao Cored Produção, e em Casca, outros municípios que pertencem também ao Cored, somando-se então 21 municípios. Nós trabalhamos com 750 sujeitos, que na verdade ajudaram os técnicos a sistematização por meio de uma matriz SWOT, onde a gente tem ameaças, oportunidades, fraquezas e ameaças, E lá então a gente conseguiu extrair 90 projetos. Para além desses 90 projetos, a gente trabalhou com referencial estratégico, qual é a visão que a população tem do Cored, a vocação dessa região e os valores dessa região. O que nos chama muito a atenção de todo esse material, que foi muito rico, é de que a visão da região é que a região precisa crescer em conhecimento, de forma economicamente sustentável, valorizando as nossas origens, na busca dos valores essenciais para o ser humano. A vocação, evidentemente, é o agronegócio, não tem como não ser, a logística e o polo educacional. E os valores, a capacidade de trabalho nessa região é muito forte. Nós temos a capacidade de trabalho da comunidade, da população, ela é muito forte. A solidariedade, e uma coisa que nos chama muita atenção é que todos os 750 sujeitos e outras pessoas que a gente conversava, inclusive os técnicos que a gente chamou depois para nos ajudar a fazer a sistematização final e a elaboração dos projetos que os técnicos fizeram, é a confiabilidade.
A região é uma região confiável. Isso, confiável. Importante. Então, quer dizer, estamos com a faca e o queijo na mão. E o que vamos fazer com isso, então, Munira? Então, daí o que a gente faz com isso, né? A gente tem, nessa primeira obra, porque qual era a demanda do governo do estado para o fórum? Elaborar o planejamento estratégico e depois de elaborado o planejamento estratégico, a gente deveria reunir a funcional, no nosso caso a funcional 9, que integram a funcional 9 o Colégio de Produção, o Botucaraí, que tem a sua sede em Soledade, Nordeste, que é Lagoa Vermelha, Norte, que é Erechim, Alto e Médio Uruguai, que é Frederico, e Rio da Várzea, que é Palmeiras das Missões. Bom, as 9 funcionais do Estado do Rio Grande do Sul deveriam elaborar as 10 demandas prioritárias estruturantes da região. Olha só, um grande desafio. Um grande desafio. Aí. Daí saiu essa obra. Aqui tem 90 projetos, 10 de cada região. O valor estimado para os próximos 15 anos, para esses projetos estruturantes, é de 32 bilhões de reais. Se nós considerarmos o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para 2018, que está na ordem de 70 bilhões, os projetos regionais ano, se nós trabalhássemos com metas, nós teríamos o equivalente a 3,22 do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Com um valor muito pequeno, daria para fazer grandes avanços aqui para a região. O que a gente tem falado é de que os futuros governantes, né, tem que montar a plataforma de governo aí em cima, tá aqui. O que eu tenho muito falado nos lugares que a gente tem ido é de que é só pegar esse material aqui das 9 funcionais ou dos 28 COREDs, que a plataforma de trabalho do governo, para além dos 4 anos, porque são 15 anos, está pronta. É só sentar e tomar o cuidado de observar isso. E aí a gente tem praticamente algumas nuances aí e alguns caminhos para a gente tirar o Estado desse marasmo aí, dessa situação financeira, econômica aí que se encontra, não é, Munira? Com certeza. E bom, e esses 91 projetos que a gente tem, né, da Colégio de Produção, o valor total somado, claro que a gente fez. O projeto, quando for na efetivação dele, na execução dele, a gente tem que chamar os técnicos, né, e efetivar e reelaborar esse projeto. O valor que a gente estimou, junto com os técnicos, é na ordem de 1 bilhão e 69 milhões de reais. Ele corresponde, né, a também 0,1% do valor total. Falando assim, parece valores bilhões, né? Mas se você for aplicar ano a ano, aí é um valor irrisório no bolo total, no bolo total. Se nós olharmos, vamos voltar para os 70 bilhões e vamos olhar os projetos hierarquizados dos 9 funcionais, a gente teria um valor aproximado de 3,6 bilhões por ano. Para sanar projetos estruturantes como... Vamos falar um pouquinho dos projetos. Vamos falar um pouquinho dos projetos? Então vamos. Então, os projetos, por exemplo, o Colégio de Produção elaborou 16 projetos, a Universidade de Passo Fundo, junto com seus técnicos, a partir desses 750 sujeitos, né, que participaram conosco nas assembleias municipais, nas regionais e nas oficinas, foi elaborado então para o eixo estratégico que a gente chama, né, da agricultura, agroindústria e tecnologia, 16 projetos. Qual é o valor? 125 milhões aproximado. Dinâmica institucional e econômica. Bom, para nós entendermos o que é a dinâmica institucional e econômica, eu vou dar um projeto que os prefeitos certamente, quando a vez a gente está apresentando, eles olham isso aqui, não, isso aqui realmente é fundamental. É a redistribuição do ICMS. E qual é o valor? Muito pouco para a gente fazer esse trabalho, né? E nós precisamos, junto com o Pacto Federativo, porque... Trabalhar essa questão. Olha, eu vou fazer um recorte aqui, né? Olha o que aconteceu e tem acontecido nas nossas consultas populares. Nós tivemos mais de 500 mil pessoas votando, houve um resgate novamente, né? As pessoas começaram a enxergar, bom, vamos voltar, vamos acreditar. Na consulta popular desse ano, ranqueou primeiro saúde, segundo segurança e 3 educação. Não é papel da consulta fazer educação, saúde e segurança.
papel dela é trabalhar com a infraestrutura, o papel dela é trabalhar com o desenvolvimento, o papel dela é trabalhar com a pequena propriedade rural, sim, ajudando o pequeno agricultor. Porque essas são questões do Estado. Questões do Estado, mas bom, tá lá, não tem, porque a população não consegue enxergar em outro lugar o auxílio, ajuda. Porque se ela não tem saúde, se ela não tem segurança, e se não tem educação... Meio ambiente, 10 projetos no meio ambiente, no valor também de 125 milhões de reais. A educação, para surpresa nossa, tem 10 projetos. Um dos projetos é a formação dos professores, outro é a formação dos gestores, né? Logística e infraestrutura, bom, esse bateu recorde, não poderia ser diferente, em função da forma como a gente está olhando, né? Trafegando pelas nossas estradas. É estrada, é aeroporto, né? E agora, isso que a gente tem agora, né? A confirmação dos 44 bilhões, né? Para o aeroporto de Passo Fundo, 44 milhões. Tá aí, então. A gente tem 19 projetos. Se nós trabalharmos com os 90 projetos e formos colocar em percentuais, a infraestrutura logística ocupa 67%. Com um recurso de 700 e poucos milhões. Eu não consigo trabalhar a produção. Né? Escoar a produção, enfim, não se consegue. Não consigo a minha empresa, né? E muitas empresas, até para virem se instalar na região, elas acabam percebendo essas questões, né? Como é que está o nosso aeroporto, né? Como é que está as condições da estrada, da trafegabilidade, né? Para poder trabalhar essas questões, né? Exato. Então, é fundamental. É fundamental. E o que a gente está... Nós estamos devolvendo, indo nos municípios, fazendo a devolutiva, entregando para o prefeito, para o presidente da Câmara de Vereadores, entregando um exemplar da obra da atualização do planejamento. E a gente tem falado muito da importância que o gestor público, tanto o gestor público como o legislativo, de olharem essa obra e vamos traçar metas, né? Claro que a gente nunca vai encontrar um consenso sobre todas as coisas, mas eu tenho uma expressão que a gente tem usado que é unidade na diversidade. Então vamos trabalhar naquilo que realmente vai beneficiar a região. E evidentemente que a infraestrutura ela passa, ela não tem como não melhorar isso, né? A gente tem gargalos muito fortes para que nós precisamos resolver, que são os hospitais regionais, eles também estão aqui. E muitos fechando, não é? Muitos com essa fechando, questão aí econômica hoje, né, do Rio Grande do Sul, muitos fechando e acaba cidades como Passo Fundo tendo que absorver um número muito grande, né, de pacientes de toda a região. Exato. Então, o que a gente precisa, né? Precisa enxergar um pouquinho, né? Por exemplo, dos 91 projetos do produção, como eu disse, 17 são da agricultura, agroindústria e tecnologia. E a gente destaca o projeto Melhoramento do Rebanho, que é fundamental, e o incentivo à instalação de uma unidade transformadora de soja. Já na dinâmica institucional, a gente está destacando a redistribuição do ICMS, né? E um programa de excelência para a gestão pública. Isso é importante. Olha, as pessoas que estão em casa às vezes não têm a noção dessa importância, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Monique. É importante, o gestor público, né? Muitos deles entram, porque são de outras áreas, né? Chegam um pouco cru, vamos dizer assim, né? E ele, quando ele entra dentro da gestão, ele enxerga muita coisa para ele poder se apropriar, conhecer num espaço muito pequeno, muito curto, né? E a população diz isso. É incrível como a população diz. Os nossos gestores públicos, no futuro, precisam ser capacitados. Para errar menos, para errar junto, para entender um pouquinho do que pode e do que não pode, né? Para conhecer as leis, entender um pouquinho como é que funciona, desde as questões de verbas, como é que você gasta uma verba pública, né? Como é que você investe em determinadas áreas e você não é apontado depois, né? Então, esse programa de excelência é incrível porque em todos os municípios que a gente foi... Há uma necessidade. Há uma necessidade. Há uma necessidade. E as pessoas falam sobre isso. Já falei sobre a redistribuição do ICMS, que o gestor público fala muito sobre isso, né? Nos projetos da educação, tem um projeto que também é a ampliação da oferta de berçários, que é importantíssimo. E tem um projeto, que é um projeto no meio ambiente, que... Vamos falar daqui a pouquinho disso? Vamos. Vamos num breve intervalinho e já retornamos.
Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos conversando sobre desenvolvimento regional estratégico e o papel dos Coredes nessa questão. Conosco a professora Munira Awad, da UPF, que está aqui, né, nos dando essa aula aí em relação à questão do planejamento estratégico, não é, professora? E a senhora falava no bloco anterior da questão da sustentabilidade também, está aí, né, no mapeamento todo que foi feito. Diagnóstico, né? É importante ressaltar a importância da Universidade de Passo Fundo nesse processo, né? A Universidade de Passo Fundo, e não é porque eu estou lá há muito tempo, mas a missão da universidade também é pensar o desenvolvimento regional. E ela foi muito importante, né? Até porque a universidade ela é uma universidade conhecida, reconhecida, tradicional, ela tem uma forma de trabalhar que também encanta as pessoas, e eu atribuo também a participação nesse envolvimento das assembleias também, porque sempre foi ancorado pela Universidade de Passo Fundo, né? E esse processo ele foi, né, participativo e plural. Esse processo ele possibilitou fazer um diagnóstico, um prognóstico para a gestão e implementação desse planejamento estratégico, né, com esses 90 projetos. Qual é o nosso grande desafio? Para além de 2 anos, um desafio para 15 anos. É definitivamente os presidentes dos conselhos trabalharem na implementação desses projetos. Como é que podemos fazer isso, né, Munira? Porque a gente sabe que é uma forma bastante abrangente, mas tem que ter uma vontade aí, não só dos Coredes, não só do fórum, mas principalmente dos gestores, não é? Exato. E não só dos gestores, porque ocorreu essa elaboração, a sistematização e elaboração dos projetos, que na nossa Cored deu em torno de 90 projetos, a gente tem um dos itens da elaboração do projeto, que é quais são os parceiros e os valores, né? Então, os parceiros nossos, eles vão para além do gestor público, né? Nós temos iniciativa privada, a gente tem bancos de desenvolvimento, que é muito importante, né? Tem a União, né? Então, assim, e os nossos projetos são projetos que alguns poderão e estarão na consulta popular. Outros, tanto o Cored como o gestor público vai ter que abraçar o projeto, né, e saber aonde esse projeto deve ser encaminhado por meio da própria Secretaria de Planejamento, para qual órgão, qual ministério, ou a iniciativa privada, ou bancos, enfim, né, ou alguma multinacional, alguma empresa internacional que possa também trabalhar com esses projetos, ou esse plano que não só atualiza, mas que vai possibilitar, possivelmente, algumas mudanças, inclusive, de estratégias e de forma de trabalhar no Rio Grande do Sul. Que é importante, né, esse trabalho todo que saia do papel, né? Não, ele não pode, porque já em 2009 ele praticamente não saiu do papel. E o que a gente tem dito é que esse material aqui, ele tem que ser diariamente olhado. E tem que ficar em cima das mesas, não guardada nas prateleiras. Ou não só para bonito, não pode. Porque se for isso, é mais um recurso público colocado fora, e nós, enquanto condição de presidente do Fórum e presidente do Cored, vamos tentar fazer com que pelo menos alguns projetos possam, em definitivo, sair do papel. E daí a gente fala, você acabaste de falar da questão da sustentabilidade, nós temos um projeto dentro do eixo estratégico meio ambiente, que são os ecopontos e os ecocentros. O objetivo desse projeto, o valor desse projeto para os 15 anos é 70 milhões de reais. 7 milhões de reais. Para quê? O ecocentro, depois da gente fazer todo esse trabalho de diagnóstico, se enxergou de que esses ecocentros poderiam estar localizados em 4 municípios polo dos 21 municípios do Colégio de Produção. Um ficaria em Passo Fundo, um em Carazinho, Casca e Marau, por serem os municípios maiores, né, da nossa região em termos de população, de habitantes. Esse ecocentro receberiam todo o material reciclado, e um aspecto importante para nós desse projeto é o que a gente quer, criando cooperativas ou um sistema em rede
para o empoderamento das mulheres de baixa renda ou mulheres que estão à margem da sociedade. Isso é muito importante. E isso realmente, pessoalmente, eu acredito muito nesse trabalho. E eu não vou medir esforços junto com a Universidade de Passo Fundo para que a gente possa realizar isso. Quando a gente vai avançar, o tempo vai nos dizer. E o ecoponto são os municípios que são lindeiros a essas cidades, polos, vamos dizer assim, teriam também, né, alguns pontos de coleta de material reciclado e ele transfeririam, né, para esses ecocentros, para os ecocentros, e o ecocentro faria e fará, se tudo der certo, a gestão e a comercialização dos materiais reciclados para as indústrias. Esse é o objetivo desse ecoponto e ecocentro. E a gente acredita muito nisso. Porque há um desperdício muito grande hoje ainda, não é? De material reciclado. E uma outra questão também que passa pela educação é as pessoas cada vez mais se conscientizarem da importância da separação. A separação, né? Começando por aí, né? E eu acho assim que talvez esses ecocentros, eles possam também trabalhar com a educação, né, do meio ambiente, da sustentabilidade. E isso que nos moveu a enxergar esses dois projetos, né, como um possível indutor, né, de grandes ações de empoderamento das classes menos favorecidas e da apropriação, né, de cada um cidadão das cidades, de entender o quanto é importante essa questão da reciclagem e de não se jogar o lixo em qualquer lugar e saber o uso da separação desse lixo. E o importante é que essa reciclagem, os ecocentros, que são esses quatro, podem trabalhar com material PET, com papelão, com tecido e com várias. Tem muita coisa para ser reciclada. Muita coisa. E é claro que a gente tem que começar por alguma coisa, né? E a gente já tem algum norte aí, né, para começar a pensar nisso. Para isso a gente vai iniciar algumas agendas, algumas reuniões e vamos tentar, por meio da Universidade de Passo Fundo, da diretoria do Corea de Produção e de vários segmentos da sociedade civil organizada da região do Corea de Produção, para tentar levar adiante esse projeto. E quando se fala em empoderamento das mulheres, é mais uma forma, né, mais um incentivo também para que as pessoas, né, apoiem essa ideia, né? Porque claro. Toda ideia tem que ter apoiadores, tem que ter apoiadores, né? E aqueles que acreditam, né? Exatamente, e empresas e patrocinadores, exato, né, que comprem essa ideia, porque é muito interessante, não é? Porque, além disso, vai gerar uma renda, vai empoderar elas enquanto pessoas, enquanto cidadãs, mas também, economicamente falando, vai fazer movimentar toda a região. Claro, né? E é justamente para isso, né? Bom, porque a gente tem que trabalhar com o desenvolvimento econômico sustentável. Então, a gente está unindo aí o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, né? E paralelo a isso, né, ou junto com isso, a gente tem, na verdade, a questão da sustentabilidade, que é o que a gente está discutindo aí, que se nós não tivermos um olhar para o planeta, um olhar para tudo isso que está acontecendo aí, nós mesmos vamos ter que pagar por isso, né? Então, vamos tentar a redução de danos aí, né, e fazer um bom trabalho nisso, com o apoio da sociedade. Porque precisamos, né, Munira, ter essa economia sustentável. Sim. Né? Precisamos cada vez mais nos encaminharmos para isso, porque estamos muito atrasados em relação a vários outros países, né? Muito atrasados. Várias outras cidades também, nem vamos muito longe, né? A gente está muito atrasado nesse sentido. E é importante, né, que um dos nossos técnicos falava muito sobre isso, porque ele também traz experiências de outros lugares, de outras regiões do Brasil e fora do país, né? E a gente vê que a gente pode fazer isso sim. Bom, então a gente tem que começar por algum lugar, né? Então o Corea de Produção, com a sua diretoria, enxergou o Ecocentro e o Ecoponto por um bom caminho. E temos as outras questões das BRs, aí a gente está lutando pela 153, né? 285, enfim, o que a gente precisa tem que ter um começo para tudo. E essa união de esforços também, né? União de vários segmentos, né? Foi o caso do aeroporto, né? Houve uma união aí, porque cada um puxava para um lado, cada um dizia uma coisa e não se encontravam, não é? Então, na medida em que as pessoas andaram, né, juntas pelo mesmo caminho, aí se conseguiu agora no próximo dia 7, aí
será assinado, né? Será assinado o termo, né? E já aberta aí possivelmente a licitação, né? No próximo edital, ano já teremos aí o edital. Então são essas questões, né, que demonstram que precisa essa união, precisa esse olhar, né, de que todos juntos se apoiando aí se consegue, né, buscar essas questões aqui para nossa região e principalmente para esse desenvolvimento, né, que se fala tanto. E aqui então temos dois materiais muito importantes, né, que é importante, eu também vou me inteirar disso, viu, Munira, para que a gente também possa falar, né, explicar para as pessoas, mas a gente tem um caminho, não é? Tem um caminho, os Coredes aí, o fórum apontando esses caminhos. Falta o que agora, Munira? O que falta, né? Eu acho que falta, na verdade, a gente começar a dar corpo, né, nisso, a conscientização, indo para os lugares quando a gente é chamado, mostrando esses projetos. A gente está indo para as câmaras de vereadores, a gente está entregando para os prefeitos, a gente está conversando com outras instituições, porque o que a gente quer é que, de fato, por favor, né, que a gente precisa, eu sempre digo, a gente não está dizendo que 100% do que está aqui poderá ocorrer, né, mas que a gente atingir. Mas são sugestões. Se a gente atingir 5%, 10%, 2% do que está aqui, bom, daqui a pouco, algo, né? Se for feito alguma coisa, foi mobilizado. E o que é muito importante, e que a gente viu agora com um trabalho que a gente fez em relação à Transbrasiliana 153, liderado, presidido o comitê executivo pelo professor José Carlos, que é o reitor da Universidade de Passo Fundo, pelos dois Coreia de Produção e Coreia de Norte, por empresas e por prefeitos também da região, que quando a gente trabalha unindo siglas partidárias, mas unindo o interesse maior, a gente consegue as coisas, né? Nós colocamos no dia 20 e 21 de agosto, passado agora, em Brasília, mais de 40 pessoas da região, né? Com lideranças, com políticos, com deputados, com senadores, com prefeitos da região, né? Buscando, né, alternativa, porque a gente precisa, em se tratando do 53, que também está aqui nos projetos estruturantes, a gente precisa um valor de 5 milhões para que se possa o IDENIT lançar o edital para a elaboração do projeto, né? Da 285. Da 153. Da 153 da Transbrasiliana. Que a Transbrasiliana trecho, né, Passo Fundo, Erechim. E, enfim, então é um trabalho a muitas mãos, né? Sempre liderado também pela universidade, porque quando a gente coloca uma instituição, né, à frente de um processo, e a gente consegue carregar muita gente junto, né, com as pessoas. E é isso que está acontecendo. E finalizando, né, a gente chama a atenção de que nós temos muitos planos aqui no Rio Grande do Sul, né? A atualização do planejamento estratégico, a base dele foi fontes como o IBGE, como o FIRJAN, como a FETAG, como a FEE, né? E a gente está dizendo o seguinte: vamos parar de fazer planos e vamos se concentrar naquilo que a gente tem e vamos trabalhar todo mundo junto. Ação, né? É uma ação. E é assim que a gente quer trabalhar pelo Rio Grande. Que bom. Munira, esse material está disponível em algum lugar? As pessoas podem ter acesso? Como é que faz? Ela tem acesso. Nós estamos com um probleminha no nosso site, mas esse aqui, o plano estratégico, esse aqui está no e-book, no Fórum dos Coredes. As pessoas têm acesso livre, está todo o material lá, que são os 90 projetos estruturantes do Estado do Rio Grande do Sul, das 9 funcionais. E a nossa atualização, ele certamente também vai se transformar num e-book nos próximos 20, 25 dias. E as pessoas terão acesso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o Cored. Ou com o Cored da sua região. Exatamente, isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Até lá.